Amigos e amigas, aqui estamos de volta para dialogar com vocês em mais um programa História na Rede. A semana passada eu provoquei vocês a responderem qual a área urbana de Barbalha que recebia o nome de Praça dos Tamarindos e qual a relação com o cangaço. Pois bem, a resposta envolve duas informações. A primeira é que o local que a gente se refere corresponde à atual Praça Filgueira Sampaio, o antigo calçadão. Lá havia muitos pés de tamarindos, as tamarineiras, aquela árvore, de fruto marrom, de paladar azedo, mas que dá um excelente suco, e muitos até fazem doce da fruta, e cuja copa também dá uma excelente sombra. Chamava-se Praça dos Tamarindos. A outra informação é que na década de 1920, em frente a essa praça, se localizava o Centenário Hotel, que era o melhor hotel da cidade. E como a história não se dá nas nuvens, ela se concretiza em interatividade com a ambiência material do mundo, para a gente entender a relação da Praça dos Tamarindos e do Centenário Hotel com o cangaço, temos que entender um pouco da história do Brasil e do Cariri. A Revolução Russa de 1917 havia influenciado o movimento operário com a organização dos primeiros sindicatos dos trabalhadores no Brasil. Nesse contexto de expansão ideológica comunista, na década de 20, a Coluna Prestes, composta por mais de 1.500 combatentes, liderada por Miguel Costa e pelo comunista Luiz Carlos Prestes, percorria o Brasil, se deslocando do Rio Grande do Sul e do Paraná em direção ao Nordeste. A expansão armada, chefiada pelo comunista Carlos Prestes, visava, naquela conjuntura, derrubar o presidente da República, Arthur Bernardes. Mas não era só isso, também combatia as oligarquias e o coronelismo, que exerciam o poder de origem agrária nas localidades onde, no Nordeste, essa condição de mandonismo ganhava maior expressão. Com o objetivo de combater a expansão comunista, liderada por Prestes, o governo federal organizou os chamados batalhões patrióticos, que recrutava homens, inclusive assassinos, a quem o exército concedia armas, anistia e concedia patentes militar, mediado por pedidos de autoridades locais. As tropas legalistas, representando o governo, tinham como objetivo combater a Coluna Prestes, que avançava pelo país. Aguenta aí que a gente vai já entender o que a Praça dos Tamarindos, hoje Praça Filgueira Sampaio, e o hotel, o Centenário Hotel, tem a ver com isso. Lampião e seu bando haviam sido convidados por Floro Bartolomeu, que era deputado federal, a integrar os batalhões patrióticos de combate à Coluna Prestes.
devendo o cangaceiro receber em Juazeiro do Norte a patente de capitão. O atraso das comunicações em cartas, naquela época, fez com que Lampião chegasse ao Ceará quando as tropas de Carlos Prestes já estavam na Bahia e quando Floro, já doente, havia retornado para o Rio de Janeiro, chegando a falecer. Mas no entanto, Lampião, até supostamente desconhecendo essa realidade, continuou o seu trajeto com destino a Juazeiro, na intenção de concretizar seu desejo de receber a patente de capitão e integrar seu bando às forças do governo de combate à coluna Prestes. É nessa parte da história do Brasil e do cangaço que entra o Centenário Hotel e a Praça dos Tamarindos. Aguenta aí. No dia 2 de março de 1926, Lampião chegava em Barbalha, atravessou com seu bando a Rua do Videl. No final da rua, ficou no Centenário Hotel e lá almoçou na companhia do seu bando de 49 cangaceiros, antes de seguir para Juazeiro, para receber o título de capitão. Acompanhados pelos batalhões patrióticos, eles foram recebidos pacificamente na cidade, inclusive cortejados pelas autoridades locais. Ele e o seu bando percorreram o comércio, ocupavam os espaços da rua, da praça, onde se deixava ser fotografado debaixo dos pés de tamarindos. Além de frequentarem o salão do hotel, para onde convergia muita gente, na curiosidade de ver o Estado-Maior do cangaço instalado em Barbalha. Outros iam para lá com a intenção de dialogar com Lampião. Entre estes está o Lauro Cabral de Oliveira. O Lauro era nascido em Milagres, mas morava em Barbalha e trabalhava como topógrafo e também exercia a atividade de fotógrafo. Na condição de fotógrafo, ele convenceu o Lampião a se deixar fotografar, dizendo para ele que as suas fotos seriam espalhadas para a imprensa de todo o país e isso deixaria conhecido em nível nacional. A condição de Lampião ter chegado atrasado em Juazeiro, quando a coluna Prestes já havia deixado o Piauí, afastando-se de Juazeiro do Norte, e o fato de Floro Bartolomeu ter falecido e que, em vida, havia articulado a concessão da patente de capitão a Lampião e a adesão do bando aos batalhões patrióticos, causou vexame ao padre Cícero. Para atender o pedido do deslocamento de Lampião a Juazeiro, buscou-se como um quebra-galho encontrar na cidade alguma autoridade federal para lhe conceder a patente de capitão tão almejada. E teria validade? A única saída naquele momento foi arriscar a concessão de uma patente assinada pelo agrônomo Pedro Albuquerque Uchoa, na condição de ele ser um agente do governo federal vinculado ao Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio. Ele, constrangido, assinou a patente
a pedido do padre Cícero, de quem era muito amigo. Contudo, somente depois Lampião descobriu que o documento assinado em Juazeiro, que lhe outorgava a patente de capitão, não tinha validade nenhuma. Mesmo assim, passou a associar o título ao seu nome. E assim ficou conhecido como Capitão Virgulino. Bom, gente, assim a gente passa a entender como os espaços da nossa cidade estão associados à história. Como o Centenário Hotel, né? Os espaços físicos onde aconteceram os fatos se constituem ponto de apoio da memória. Daí a importância da preservação do patrimônio material de Barbalha e de outras cidades. E agora, já sabemos como a Praça dos Tamarindos e o Hotel Centenário estão relacionados com a história do Brasil e do cangaço. Aqui, a gente aprende junto. Inclusive, algumas pessoas já haviam corretamente manifestado comentários, né, em suas postagens no Facebook, que dialogam com o que a gente falou aqui. Continuem conosco. Iremos, esta semana, postar novo desafio aqui no nosso quadro História na Rede. E se é na rede, vamos balançar.